Olá, criptomaníacos! Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assina finalmente a ordem executiva para a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin e também de uma reserva estratégica de outras criptomoedas. E eu acabo de assistir uma live em plena Casa Branca, Crypto Summit, ele com todos os grandes nomes do mercado cripto numa mesa para falar bem sobre o Bitcoin, para falar bem sobre a reserva estratégica. E o preço do BTC está derretendo nesse exato momento, enquanto ele faz isso. Nada parece fazer sentido. Afinal, o que está acontecendo? Quer entender tudo isso? Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou te falar o seguinte: nós vencemos. Isso mesmo. Ignore o preço, porque o preço está errado. O mercado está contaminado por criaturas hediondas em busca do prazer imediato, em busca da valorização. E um dia eu quero ficar rico hoje. Esses investidores criptos estavam esperando somente por uma única coisa. Somente uma única coisa poderia fazer o preço ter uma subidinha. Se Donald Trump chegasse na frente do planeta Terra e falasse o seguinte: hoje vou comprar metade dos bitcoins que existem. Como isso não aconteceu, uma notícia positiva está sendo encarada como uma notícia super negativa. Como que ele cria uma reserva de Bitcoin? Pessoal, os Estados Unidos, o país mais importante do mundo, maior economia do mundo, está falando, só falar sobre Bitcoin. Na minha época, se o Donald Trump espirrasse e o som do espirro fosse parecido com a palavra Bitcoin, tipo, Bitcoin, será que ele espirrou Bitcoin? O preço, ele ia buscar por 8. Imediatamente. Mas não foi isso que aconteceu agora. Ele criou uma reserva de Bitcoin para os Estados Unidos, comparando ela a Fort Knox para a reserva de ouro. E o preço está caindo. Isso me deu a certeza absoluta de que o problema não está no Bitcoin. O problema no momento está nos investidores do mercado cripto, que estão com uma expectativa completamente fora da realidade. Nada pode satisfazê-los. Eles querem retorno imediato. Eles são compradores de meme coins. Eles se acostumaram com essa dopamina, com essa satisfação instantânea que não existe. Logo, tirar essas pessoas do mercado é excelente, é excepcional. Essas pessoas não merecem enriquecer e elas não vão enriquecer. Nós estamos diante de um evento histórico, de uma mudança de paradigma, de uma mudança do sistema financeiro mundial. E as pessoas não conseguem entender o básico. Os impactos do que aconteceu ontem com a assinatura da ordem executiva e hoje, com esse pronunciamento no Crypto Summit em plena Casa Branca, vão mudar o mercado mundial para sempre. Há poucos anos atrás, eu era motivo de piada nesse canal por falar para vocês de que países adotariam o Bitcoin, de que chegaria o dia onde os Estados Unidos seriam obrigados a ter Bitcoin. E as pessoas faziam piada disso. Boa parte dizia que os Estados Unidos iriam proibir o Bitcoin, iam criminalizar o Bitcoin. E agora, quando aquilo que eu estava prevendo acontece muito antes do que eu esperava, eu juro que eu não esperava que os Estados Unidos fossem ter Bitcoin, fossem criar uma reserva de Bitcoin em 2025. Para mim, isso era lá para 2030, não era para agora. Então está muito antes do que deveria ser. E o preço cai. Obrigado. Eu só posso agradecer por poder acumular mais Bitcoin no patamar abaixo de 100k. Today we're signing, and this is very historic, an executive order establishing a strategic Bitcoin reserve and digital asset stockpile. This is a promise that you made throughout the campaign, and today we're keeping that promise. The reserve will be capitalized with Bitcoin that the federal government already owns, so it won't cost taxpayers a dime. This is like a digital Fort Knox for digital gold. And premature sales of Bitcoin over the past years cost American taxpayers over $17 billion in lost value, because we didn't have a long-term strategy. Right. Now we do. So. And this is something you believe in fully? 100%, yeah. Okay. And the whole community believes in it. Very good. And I made the promise, right? Absolutely.
Okay. Em homenagem a esse vídeo maravilhoso que vocês acabaram de ver e também ao que está acontecendo agora, vou liberar para vocês acesso gratuito ao nosso WhatsApp, onde você recebe informações diárias sobre o mercado ali, tudo de importante, né? Atualizações diárias do mercado cripto no seu telefone sem pagar nada, tá? O link tá aqui embaixo, você coloca nome, e-mail, celular, quer entrar no grupo, vai cair num grupo 100% gratuito, onde você recebe notícias quentes do mercado, atualizações de preço do Bitcoin, análises gráficas e dados on-chain do BTC e de altcoins, e novidades da Criptomaníacos em primeira mão. Tudo isso 100% gratuito, tá? Então entre também para a história, clique na descrição aqui ou no primeiro comentário, né? E entre para o nosso WhatsApp. E aproveite e deixa o like, né? Deixa o seu registro nesse vídeo histórico do canal. Então, Trump assinou ordem executiva para criar reserva de Bitcoin dos Estados Unidos, pessoal. E o povo não gostou. O mercado não gostou dessa história. Ele disse que não vai comprar Bitcoin diretamente, né? Ele falou, vamos usar o quê? Os bitcoins confiscados de criminosos por aí. Ah, tivemos que confiscar Bitcoin? Não vamos vendê-los, vamos fazer uma reserva. E os Estados Unidos já têm 200 mil bitcoins que jamais serão vendidos. Eles serão o início dessa reserva. A iniciativa não custaria 1 centavo aos contribuintes. Como alguém pode achar isso negativo? As pessoas esperavam que roubassem dinheiro de outras pessoas, que é o que o Estado faz, para comprar Bitcoin. Isso não é ético, pessoal. Então, só do governo não usar dinheiro de outras pessoas para comprar Bitcoin, isso já é algo bom. Imagina se eles fizessem isso. Muda o governo, o que o próximo governo ia usar para acabar com a reserva estratégica de Bitcoin? Não. Pessoas pobres não podem financiar a compra de Bitcoin. Vocês percebem que isso ia facilitar a destruição da própria reserva? Iam usar isso como argumento para fechar a reserva estratégica de Bitcoin? Agora não tem risco, porque a reserva não custa nada aos cofres americanos. Ou melhor, não custa nada aos contribuintes americanos, aos pagadores de imposto. Logo, não pode ser fechada. Ela só é uma vantagem. O secretário acrescentou que a ordem executiva também estabelece um acervo separado de ativos digitais, composto por ativos digitais além do Bitcoin que forem confiscados em processos criminais ou civis. Portanto, separaram Bitcoin de todo o resto, das altcoins, das shitcoins, e isso está muito certo. Na verdade, essa ordem executiva certamente foi escrita, foi criada por maximalistas de Bitcoin. E vou provar para vocês. Está aqui a ordem executiva, tá? Da Casa Branca, tá aqui, ó, criando uma reserva estratégica de Bitcoin. E preste atenção nos detalhes. Os Estados Unidos não venderá Bitcoins, tá? Não tem a chance de vender Bitcoin. O secretário do Tesouro e do Comércio vai procurar estratégias, desenvolver estratégias para adquirir mais bitcoins adicionais. Então, ao contrário do que as pessoas estão falando, pessoal, não significa que os Estados Unidos não irá comprar Bitcoin. Na verdade, o que ele vai fazer é adquirir mais bitcoins sem ter impacto para contribuintes. Isso pode acontecer de inúmeras maneiras. Por exemplo, trocando ouro por Bitcoin, trocando ativos do governo americano atuais por Bitcoin. Economias que o governo fizer lá com o programa Doge, por exemplo, em Bitcoin. Existe um incentivo agora para que o governo americano pegue tudo aquilo que não dá resultado, que não presta, e converta para Bitcoin para colocar em sua reserva estratégica. E ele, como está escrito aqui, não vai adquirir outros ativos digitais, ou seja, altcoins. Muito pelo contrário, ele permite, como está escrito aqui, o potencial de vender esses outros ativos digitais, essas outras criptomoedas confiscadas, justamente para convertê-las em Bitcoin. Logo, o problema aqui que gera essa decepção dos investidores com a reserva de Bitcoin está muito mais ligada à incapacidade das pessoas interpretarem um texto do que algum problema específico da reserva. A reserva está excelente. E o governo americano está certo em não colocar isso de forma 100% clara. Vou comprar Bitcoin. Não. Afinal, eles não querem comprar mais caro. Eles não querem que você saia correndo para comprar Bitcoin para eles comprarem mais caro. Não. Não precisa gerar esse oba-oba todo. Deixa as coisas como estão. Eles já foram claros o suficiente para indicarem que Bitcoin
é o futuro, que a reserva estratégica foi criada e será ampliada. Mas não precisa gerar um pânico. Como a matéria da Infomoney explica, anteriormente os investidores estavam entrando no mercado antecipando a compra de Bitcoin pelo governo. Com essa nova diretriz, essas posições estão sendo desfeitas. Novamente, uma expectativa maluca de que, imediatamente, Donald Trump mandaria comprar milhões de bitcoins. Isso não existe. Essas pessoas vão ser trocadas por quem tem foco no longo prazo e por quem entende do ativo. Isso é muito melhor para o mercado. Pessoas como, por exemplo, o Michael Saylor, da Strategy, a empresa que mais tem bitcoins no mundo. Respondendo aqui ao David Sachs, que é envolvido no governo Trump, ele falou o seguinte, vou traduzir para vocês aqui. Tenho algumas estratégias neutras em termos de orçamento para adquirir bitcoins adicionais para o governo dos Estados Unidos. Exatamente o que eles estão falando, né? Não pode causar danos ao contribuinte, gerar custos ao contribuinte. E o Michael Saylor conhece várias estratégias para que isso seja feito. O topo do ciclo anterior foi em $69 mil. Vocês sabem o que a gente não tinha lá? Bom, nós não tínhamos um ETF à vista de Bitcoin. Nós tínhamos uma SEC, uma CVM americana, que odiava o Bitcoin. Não tínhamos uma reserva estratégica de Bitcoin. O modelo do Michael Saylor de tesouraria de Bitcoin para as empresas ainda não estava sendo copiado. O presidente lá era contrário ao Bitcoin, ele não era favorável ao Bitcoin. E agora, tudo isso mudou. Tudo agora se tornou favorável ao Bitcoin. E qual é o preço? $85 mil. Isso no momento onde o Texas, um dos estados americanos, acaba de mandar a proposta de reserva estratégica do Texas para o Senado. Tá aqui, eu vou traduzir para vocês, ó. O vice-governador do Texas acaba de declarar: prometi fazer da reserva Bitcoin do Texas uma prioridade para solidificar a liderança do Texas na era digital. O projeto de lei acabou de ser aprovado pelo Senado. Então tá aqui, pessoal, tá sendo aprovado pelo Senado um estado americano que tem um PIB de $2,5 trilhões, maior do que o do Brasil. O Texas tem um PIB maior do que o do Brasil. É como se outro país estivesse adotando o Bitcoin. Tá? 2,5 trilhões. O PIB do Brasil está estimado em $2,2 trilhões para esse ano, né? Então o Texas, que é maior do que o Brasil, também está aprovando uma reserva estratégica de Bitcoin. E não só isso. Com essa reserva americana, países como, por exemplo, a Coreia do Sul, também está correndo contra o tempo para adotar uma reserva estratégica de Bitcoin. Notícia de ontem, pessoal. Tudo isso devido à tão famosa teoria dos jogos. O maior país adotou o Bitcoin, criou sua reserva. Os outros serão obrigados a copiar. E o preço está caindo. Enquanto isso, no nosso maravilhoso país, no Brasil, o que a gente está fazendo? A gente está copiando a estratégia americana? Estamos fazendo uma reserva estratégica de Bitcoin? Não. Chaves Pix de pessoas e empresas com situação irregular na Receita Federal serão excluídas, decide Banco Central. Pessoal, isso é um absurdo. Então, isso aqui é um sistema de exclusão financeira. Ou você paga o seu impostinho certinho, ou você vai ser tratado como um golpista, como um bandido. Como eu sempre falei para vocês, desde que inventaram essa desgraça de Pix. É tudo feito para te roubar lá na frente, para te impedir de ter liberdade financeira. E já está acontecendo. Só isso aqui já deveria ser suficiente para você converter tudo que você tem para Bitcoin. Mas não, tem gente nesse momento vendendo Bitcoin, porque está insatisfeita do governo Trump não ter comprado hoje 5 milhões de Bitcoins. Somente isso faria essa pessoa ficar animada. Como ele somente fez uma reserva estratégica, está criando formas de aumentá-la, não é hoje, não vou ficar milionário hoje, então não quero, então eu prefiro o Pix. Abra os olhos, abra os olhos. No mesmo dia que o governo fala que quem tiver Pix e tiver com dívida vai ficar sem poder movimentar dinheiro, uma empresa da Bolsa Brasileira, a Melius, compra 20 milhões de reais em Bitcoin e se torna a primeira empresa da Bolsa a adotar o Bitcoin no Brasil. E nesse mesmo dia, enquanto a Bolsa ficou no 0 a 0, a Melius subiu 20%. Aquilo que foi feito pela MicroStrategy, hoje Strategy nos Estados Unidos, a empresa do Michael Saylor, está sendo copiada.
os planos da Melius para se tornar a MicroStrategy brasileira. E aqui temos uma entrevista do time, né? Aqui no caso do Guilherme Bandeira, que foi contratado, é um Bitcoiner, é um maximalista de Bitcoin contratado pela empresa, né? Explica que o movimento foi resultado de quase um ano de estudos internos. Havia um incômodo crescente com as aplicações financeiras tradicionais, que eram vistas como ineficientes e incapazes de gerar um retorno adequado aos acionistas. A moeda, historicamente, se deprecia e as aplicações são parcialmente comidas por um imposto que não é pequeno, um imposto invisível, chamado inflação. Estudando o assunto, a administração viu no Bitcoin uma alternativa. Então, assim como nos Estados Unidos, uma primeira empresa adota Bitcoin e já tem uma multiplicação de valor. Mas quanto tempo vai levar para outras copiarem da mesma forma que aconteceu lá na Bolsa Americana? Pouco a pouco, todas as empresas são obrigadas a possuírem Bitcoin. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no mundo todo. E o preço está caindo. Olha que legal. Agora está em 86.500. Ó, tá dando uma recuperadinha. Será que as pessoas estão começando a entender? Estão conseguindo ler alguma coisa? Olha, seria surpreendente, não? Vocês percebem que pegou aqui justamente na resistência ali dos 91 para voltar para o canal, não conseguiu romper porque o Trump não comprou 5 milhões de BTCs hoje, e aí tivemos essa correçãozinha até a casa aqui dos 84, alto, né, pessoal? E agora estamos levemente nos recuperando. Sem problema, pessoal. Como eu falei, a tendência ainda é claramente de fundos cada vez mais altos. Estamos tentando mudar isso hoje, mas eu acredito que não vai acontecer, tá? Eu acho que a gente vai continuar uma recuperaçãozinha e provavelmente vai fechar aqui, ó, mantendo esse padrão de fundos cada vez mais altos, gerando, portanto, uma oportunidade de compra para a gente. Que isso se mantenha por algum tempo para que eu possa aumentar a minha quantidade da moeda que faz parte da reserva estratégica americana. E como eu sempre faço, tá aqui a minha compra de hoje. Sem medinho, pessoal. Peguei ali os $12.200 que eu ainda tinha na Quant Fury, que eu indico para vocês aqui no canal como corretora para comprar sem taxas, né? E é o que eu fiz, converti $12.200 para 0.1426 BTCs. Já tinha feito uma compra de 0.2 BTCs, né? Alguns dias atrás, e agora completei a compra com mais 0.14 BTCs. Mas se você achar que o preço vai cair, não perca dinheiro. Você entra na Quant Fury, você vem aqui, ó, em negociar, entra no BTC, tá aqui ó, o gráfico do BTC, o que você vai fazer? Você vai entrar vendido em BTC. Sim, aqui na Quant Fury você pode apostar na queda do Bitcoin, não tem problema. Se você acha que o preço vai cair aqui dos 86 para 78, para 50, ganhe na queda. Entre na Quant Fury e faça ali uma posição shortada, apostando na queda, tá? Você vai entrar aqui e colocar vender na Quant Fury, coloca a posição, coloca ali os seus stops e pronto, seja feliz. Em poucos meses, veremos cortes desse vídeo rodando por aí. Então aproveitem enquanto temos preços promocionais para o Bitcoin. Afinal, a moeda Fiat está nos seus últimos dias. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.